eu quero indicar aqui 7 livros. 7 livros para quem realmente deseja se aprofundar sobre o estudo do milênio, sobre o estudo do Apocalipse de maneira geral. E eu vou dizer aqui quais são os livros que eu indico para os assembleianos, para solidificarem-se, né, para terem a sua posição bem firmada. Só que eu vou indicar também para quem é estudioso, e vou explicar por quê, outros livros, porque uma das acusações que alguém faz por aí é de que nós fomos instruídos na Assembleia de Deus e nunca tivemos oportunidade de estudar outras posições e não sei o que e tal. E é uma crítica infundada, porque nós, modéstia à parte, nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, por convicção, porque nós estudamos também as outras posições. Então, agora, eu queria esclarecer o seguinte: antes de eu citar os livros, eu queria só deixar claro qual é a nossa posição, resumidamente, em comparação com as outras posições. Porque, conforme a nossa declaração de fé, nós somos pré-milenaristas, dispensacionalistas. Porque quando se fala em milênio, geralmente se diz que existem apenas 3 posições: pré-milenarismo ou pré-milenismo. Eu sempre prefiro pré-milenarismo, mas são sinônimos. Pré-milenarismo ou pré-milenismo são sinônimos, mas eu uso pré-milenarismo. Já me acostumei, eu gosto dessa palavra. Então veja, pré-milenarismo, pós-milenarismo e amilenarismo. Dizem que são essas 3 posições, mas na verdade são 4. Porque o pré-milenarismo, ele tem 2 escolas. A nossa escola é a dispensacionalista, que é, historicamente falando, a última que foi sistematizada. Não quer dizer que por ser a última que é a pior, depende do ponto de vista. Pode ser a melhor porque é um aperfeiçoamento em relação às melhores. A primeira é o pré-milenarismo, que é chamado de histórico. A segunda é o amilenarismo. A terceira, historicamente falando, na linha do tempo, é o pós-milenarismo. E a quarta, a nossa, o pré-milenarismo dispensacionalista. Uma explicação rápida então de cada uma delas. O chamado pré-milenarismo histórico é chamado de histórico porque é a primeira posição que surgiu lá nos primeiros 3 séculos da era cristã, e era a posição que os pais da igreja defendiam. Porque os pais da igreja, eles eram quiliastas. Ou seja, eles defendiam o quiliasmo. O quiliasmo tem a ver com milênio, com 1000. Ou seja, eles criam no milênio literal, 1000 anos literais. Só que o erro de muitos é deduzir que esses irmãos, por serem pré-milenaristas, eles também eram pós-tribulacionistas. E isso é um erro, porque não havia naquela época uma definição com respeito ao tribulacionismo, porque os pais da igreja não tinham sentado para discutir essas questões. O que nós temos são opiniões avulsas, ali um ou outro diz uma coisa, tem alguns que são até pré-tribulacionistas, como é o caso de Éfrem, lá o sírio, que nós já citamos aqui em outra ocasião, e havia outros que aparentemente tinham uma posição não propriamente pós-tribulacionista, mas intra-tribulacionista, porque eles criam que a igreja já estava até no meio da tribulação e que poderia ser arrebatada, ou a vinda do Senhor poderia acontecer a qualquer momento. Então, a rigor, o pré-milenarismo é a primeira escola. Ela cria no milênio literal até o 3º século. No 4º século surge o amilenarismo, através de Agostinho. Agostinho, ele começou a alegorizar o livro de Apocalipse e a dizer, por exemplo, que o milênio, os 1000 anos que aparecem lá em Apocalipse 20, não eram números, embora nem todos os números de Apocalipse sejam simbólicos, há muitos números simbólicos, e Agostinho acabou tomando ali a parte pelo todo e começou a dizer também que 1000 anos eram alegóricos, e a partir daí surgiu o amilenarismo. Essa escola milenarista não é que ela nega a existência do milênio, mas na prática é o que acontece, porque ela nega o milênio literal.
A única escola que defende o milênio literal é o pré-milenarismo, porque o amilenarismo e o pós-milenarismo defendem que a partir da morte de Jesus e até a vinda do Senhor, a sua volta, nós temos um período indeterminado de tempo, que já está durando aí 2000 anos, né? Pode durar muito mais, porque é um período indeterminado, né? Não é 1000 anos literais. Então o amilenarismo é essa posição, não crê no milênio literal, diz que o diabo, portanto, já foi preso. É uma escola que tende a interpretar o Apocalipse de maneira preterista, ou seja, o que é futuro para eles na verdade é passado. Então o diabo não será preso, ele já foi preso, está amarrado e tal, e não pode mais enganar as nações, mas ainda eles tentam explicar por que o diabo ainda está em ação, já que ele está preso. Então é um pouco confuso isso aí, mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque não é a nossa intenção. Então o amilenarismo ele surgiu no século IV e acabou prevalecendo durante toda a Idade Média. Então surgiu com Agostinho no século IV, a Idade Média 1000 anos, e até ali na Reforma ainda prevalecia essa escola. Os reformadores, Lutero, Calvino, Melanchthon, Tyndale, tantos outros, não tomaram tempo com o Apocalipse. Eles acabaram aceitando a posição de Agostinho. Então até os reformadores, realmente, a impressão que se dava é que o amilenarismo era a escola oficial. Só que aí, quando vem ali a Renascença, já no final da Renascença, porque a Renascença compreende os séculos 14 a 17. Então, no final do século 17, já entrando no século 18, começa a surgir outras escolas, como por exemplo o pós-milenarismo. O pós-milenarismo não difere muito do amilenarismo, porque nega também a literalidade dos 1000 anos, mas prega uma ideia de progresso, que o mundo paulatinamente, gradativamente, ele vai progredir através da pregação do Evangelho, o mundo vai melhorar e Cristo ele vai começar a reinar pouco a pouco, na medida que o tempo vai passando, tudo vai melhorar. Essa escola recebeu um grande balde de água fria no século XX, porque tivemos 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e depois a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Pronto, a escola pós-milenarista perdeu todo o seu apogeu, acabou perdendo muitos adeptos, de maneira que hoje, na verdade, nós temos 2 grandes posições. O pré-milenarismo e o amilenarismo. Só que o pré-milenarismo, repito, ele se subdivide em 2 escolas. A primeira, que é o pré-milenarismo histórico, ou chamado histórico, é a escola preferida dos nossos irmãos pós-tribulacionistas, porque eles acreditam, é uma ideia equivocada, mas eles acham que os pré-milenaristas históricos eram também pós-tribulacionistas. Não é verdade. Os pré-milenaristas dispensacionalistas, essa escola surge no século XIX, ou entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Ela, na verdade, é melhor sistematizada no século XIX por John Nelson Darby. O famoso Darby é quem sistematiza a nossa escola, que está baseada no dispensacionalismo, que não tem a ver apenas com escatologia. O dispensacionalismo tem a ver com hermenêutica, com a maneira como nós interpretamos a Bíblia. O milênio é visto, portanto, como uma dispensação. E se é uma dispensação, ela precisa acontecer dentro do plano de Deus para cumprir alguns propósitos. E nós vamos chegar lá depois. Agora, já que eu apresentei rapidamente a nossa posição, deixa eu falar então de 7 livros que eu recomendo para quem quer se aprofundar. O primeiro livro que eu vou indicar é esse aqui, ó. Olha o volume. É uma obra exegética. Grant Osborne. Se é uma obra exegética, claro, o autor ele examina
todo o texto de Apocalipse minuciosamente. Só que o fato de ser exegética não quer dizer que seja imparcial. Claro, ele vai examinar todas as passagens, mas ele vai mostrar qual é a tendência dele. E eu, como já examinei essa obra, eu sei que a tendência dele não é para a nossa posição. Então ele na verdade é contrário à nossa posição. E ele deixa isso transparecer no seu exame do texto. Mas quem quer se aprofundar em Apocalipse, quem é estudioso, então eu recomendo essa obra, é muito boa para se aprofundar no assunto. Grant Osborne, então aí, Apocalipse, comentário exegético. Então essa é uma obra que eu recomendo. Outra obra que eu recomendo, assim, a editora é Vida Nova, né? Vida Nova, Grant Osborne, Apocalipse, editora Vida Nova. Da editora, vou falar logo o nome da editora primeiro, Thomas Nelson, essa obra aqui, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, de um grande exegeta também, Michael Gorman. Não é uma obra muito volumosa, mas é muito boa no sentido, não é a nossa posição, já vou alertar de novo, não é a nossa posição pré-milenarista, mas é muito boa no sentido de fazer você conhecer as outras posições. E nos criticam às vezes, vocês só estudam pré-milenarismo, cresceram na Assembleia de Deus, nunca tiveram oportunidade, são proibidos de estudar outra posição. Não é verdade. Nós estudamos todas as posições e eu, modéstia à parte, quanto mais eu estudo as outras posições, mais pré-milenarista, dispensacionalista eu sou. Então, mas eu recomendo essa obra para quem quer se aprofundar. Aqui, outra obra de um importante exegeta, Michael Gorman. Então aqui está uma obra muito boa da editora Thomas Nelson. Mais uma obra ainda de alguém que não é da nossa posição, o famoso George Led. Aqui mais uma vez, editora Vida Nova, comentário da série Cultura Bíblica, não é? Série Cultura Bíblica, que é um bom comentário. Aqui está Apocalipse de George Led. George Led é a posição que agrada aqueles que se dizem pré-milenaristas históricos ou pós-tribulacionistas. Então vão gostar dessa obra. Mas você que é pré e quer também conhecer a outra posição, para você comparar, eu li, e quanto mais eu estudo, repito, mais eu percebo que a nossa posição é a mais coerente, biblicamente falando. Então, bom, agora eu vou recomendar 4 obras. Recomendei 3 para quem quer comparar, mas agora 4 obras imprescindíveis para quem é assembleiano, pré-milenarista, dispensacionalista e quer ter a sua posição bem consubstanciada, com referências bíblicas, históricas, etc. Então a primeira obra que eu vou recomendar, não pode faltar, Antônio Gilberto. Uma obra fininha, essa aqui ainda está com capa antiga, já tem capa nova, Daniel e Apocalipse. Essa obra é sucinta, muito sucinta, a parte de Apocalipse é pouca coisa, só que vale a pena. CPAD, Antônio Gilberto, o mestre Antônio Gilberto. Antônio Gilberto partiu para a eternidade há pouco tempo, em 2018, continua sendo ainda o grande referencial teológico da nossa denominação. Então eu recomendo a todos. Você vai encontrar aqui profundidade em poucas palavras. Vale a pena você ler esta obra sobre Daniel e Apocalipse. Outro livro, que eu também estou com capa antiga, vou até comprar com capa nova, porque o meu já tá soltando as páginas na minha mão também. Severino Pedro da Silva, Apocalipse versículo por versículo. CPAD é uma obra muito boa também, versículo por versículo, ele vai explicando e tal. É a nossa posição pré-milenarista dispensacionalista, CPAD. Vale a pena, também é uma obra que não é muito volumosa, mas também não é muito fina. É um número razoável de páginas, uma obra muito boa. Agora, esta é uma obra feita por um exegeta assembleiano, um erudito assembleiano. Não tem tantas páginas como a obra de Osborne, mas é também um comentário exegético, assembleiano. Esse eu recomendo. Se você quiser
adquirir todos os livros, muito bom. Se você não puder adquirir todos, quiser adquirir um de cada vez, adquira a obra do pastor Antônio Gilberto, Severino Pedro, ou essa aqui de Stanley Horton, também da CPAD, A Vitória Final. O meu é capa antiga. A CPAD agora está vendendo como comentário de Apocalipse, porque é o que é. É versículo por versículo e mais, é perícope por perícope. Ele examina cada perícope, cada grupo de textos que tem, claro, o sentido completo. Porque às vezes um versículo isolado não traz o sentido completo. Então, Stanley Horton, ele examina, na verdade, perícope por perícope, parágrafo por parágrafo, de maneira minuciosa. Vale a pena você ter esse livro, Stanley Horton, CPAD, Comentário de Apocalipse, ou o meu ainda está com o título A Vitória Final, mas é um comentário de Apocalipse, de todos os capítulos, todos os versículos, perícope por perícope. E o último livro que eu quero recomendar é de Mark Hitchcock. Mark Hitchcock também é um pré-milenarista, dispensacionalista. Ele não é pentecostal, mas no que tange a parte escatológica, é a nossa posição. Pré-milenarista, dispensacionalista. Então, 101 respostas às perguntas sobre o livro de Apocalipse. Ele vai examinando aí capítulo por capítulo os principais eventos de Apocalipse. Então vale a pena. Esta obra é uma obra extraordinária também, não é muito volumosa, muito objetiva, muito sucinta e muito clara. Nossa posição é o pré-milenarismo dispensacionalista, que é diferente do pré-milenarismo histórico, porque o pré-milenarismo histórico, de maneira geral, é pós-tribulacionista e nós somos pré-tribulacionistas, pré e pré. Nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenaristas, porque cremos que Jesus vem antes do período tribulacional e, claro, obviamente também antes do milênio.